essa lei ou não? Conhecia essa lei? Não conhecia, na verdade. A Lei 12.852 é a lei que trata do Estatuto da Juventude e vários outros aí que nós temos, inclusive até aquele crime que estão cometendo contra o Grêmio, né? Que é a lei 10.671 de 2003, que é o Estatuto do Torcedor, né? Então, temos o Estatuto do Torcedor, quer dizer, temos vários estatutos. Então, vamos começar por esses estatutos, exatamente analisando a parte criminal, né? A parte criminal desses estatutos, que é importante, como faremos hoje, com a Lei 13.146, a partir do artigo 88, né? A partir do artigo 88 da lei, a lei que traz aí o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, e temos uma série de alterações, né? Inclusive, tanto na prática da infração administrativa, e temos vários outros, lá, por exemplo, o artigo 74, né, traz lá a assistiva, né, tecnologia assistiva. O que é tecnologia assistiva? Os senhores já ouviram falar em tecnologia assistiva, né? Está lá no artigo 74 da Lei 13.146 de 2015, né, que é o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Então, antigamente, se usava muito, por exemplo, o Código Civil de 1916, né, era blindado aí dessa palavra louco, né, os loucos, agora acabou, né, a partir da Lei 13.146, acabou com essa história de loucos, não existe mais loucos na lei, né? Existem pessoas portadoras de deficiência. Então, existe aí também sujeitos de direitos, né? Então, é importante que nós tenhamos isso, e alterou muita coisa, logicamente, em todas as esferas. Alterou na esfera administrativa, alterou na esfera civil, alterou na esfera criminal, né? Na esfera administrativa, quando a vítima é a administração pública, na esfera civil, quando a vítima é uma pessoa ou um patrimônio, um bem, né, um crime de dano, por exemplo, né? Nós tivemos aí vários exemplos aí já de crimes de dano nesses últimos dias. Na verdade, quando a pessoa causa um dano a um bem, por exemplo, né, é o crime de dano que se tem. Esse crime de dano, na verdade, está lá no artigo 163 do Código Penal, mas é quando é crime, quando está na esfera criminal, porque senão, não sendo uma ação ou omissão que seja aí típica, antijurídica e culpável, nos termos do que prevê o artigo 1º do Decreto-Lei 3.914 de 41, então será, logicamente, outro efeito, né? Esse efeito, ele pode ser o efeito civil ou o efeito administrativo, se não for criminal. Diga, doutor. A lâmpada tem que estar toda hora ligando, né? A lâmpada aqui tem uma mágica, né? Uma mágica, se deixar, ela apaga, né? Então tem que estar sempre balançando, abanando para o quadro, coisa assim, para que a lâmpada esteja em pleno funcionamento, né? Mas muito bem, então veja que nós temos aí um Estado de Direito, um Estado de Natureza. Nesse Estado de Natureza é aplicado, então, o contrato social, que é o que define o Estado de Direito, né? Então, temos aí a colocação da tampa na panela, coloca-se a tampa na panela efervescente, a água efervescente, né? E aí se tem o Estado de Direito. Quando alguém rompe esse Estado de Direito, alguém fura a tampa dessa panela, ele comete aí 3 tipos de infrações, né? Ou a infração pode ser administrativa, essa infração pode ser civil ou pode ser criminal. E aí nós vamos estudar as condutas dessas infrações e também vamos estudar, logicamente, as sanções, né? As sanções, e aí sempre vale a pena repetir para fins de concurso, né? Que os senhores farão concursos aí, a sanção, ela é, na verdade, sempre com o pensamento voltado para o jushumanismo, ou seja, os direitos humanos, né? Uma vez que a sanção, ela não pode jamais ser instrumento de vingança do Estado, né? A sanção jamais poderá ser vingança do Estado. A sanção, na verdade, ela tem uma função importante na questão dos direitos humanos, que é a de reeducar, ressocializar e reintegrar. Ressocializar, reintegrar, socializar, reeducar, né? Primeiro reeduca,
depois ressocializa e depois reintegra. Então, veja, essa é a função da sanção, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera civil, quanto na esfera criminal. Temos esse mesmo pensamento baseado aí naquela vertente do direito, que é a vertente dos direitos humanos, né? Então, veja que não está aí o direito positivo, ele tem que estar diretamente conectado com os direitos humanos, né? O direito realista também tem que estar conectado com os direitos humanos. Por isso, algumas decisões aí dos tribunais superiores, elas se tornam até complacentes, né? Benevolentes, até difíceis de entendimento, em função exatamente dessa conexão que deve haver entre a decisão dos tribunais, seja do STF, lá do artigo 102 da Constituição Federal, seja do STJ, lá do artigo 105 da Constituição Federal, deve estar conectada aí com esse princípio da sanção, com base no que prescreve os direitos humanos, ou seja, na verdade, deve ser apenas para reeducar, ressocializar e reintegrar, e jamais o Estado deverá exercer aí como instrumento de vingança esse chamado direito de aplicar a sanção, ou direito de punir, né? O ius puniendi, que pode acontecer tanto na esfera administrativa, quanto na esfera civil, quanto na esfera criminal, né? Então, na esfera administrativa, vai ocorrer essa sanção quando o dano causado por esse sujeito ativo for contra a administração pública, né? Quando for o dano contra uma pessoa, contra um patrimônio, aí será um dano civil, aí será apurado pelo que prescreve o artigo 186, combinado com 927 da Lei 10.406 de 2002, né? Temos também lá, se for uma ação ou omissão típica, antijurídica e culpável, cujo o sujeito passivo, aquele que vai ser a vítima do dano, for a sociedade como um todo, aí nós teremos o crime ou a contravenção penal, na verdade. Por enquanto ainda temos a contravenção penal, como prevê o Decreto-Lei 3688 de 41, né? 3688 de 41, que vai sumir aí, né? vai descer para a segunda divisão, como se fala, como se vê no projeto de lei 236 de 2012, né? 236 de 2012. Então, nós vimos aí no início, eu quero que os senhores prestem atenção nessa questão da Lei 14.230 de 2021, que alterou aí substancialmente a Lei 8.742 de 92, que agora está sendo chamada de Lei da Impunidade Administrativa, né? Logicamente que isso é uma referência jocosa a essa lei, porque até antes da lei havia possibilidade, por exemplo, de algum agente público, e sempre agente público, né, nos termos do que prescreve o artigo 2º da própria Lei 8.429 de 92, na verdade, hoje não há mais a possibilidade de que alguém sofra uma sanção administrativa, né, pela prática da improbidade administrativa, como se vê lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, o artigo 27, parágrafo 3º da Constituição do Estado do Acre, né, como se vê também no artigo 12 da Lei 8.429 de 92, não se vê mais a possibilidade dessa sanção ser estabelecida na forma culposa. Não existe mais a culpa, né? Então, improbidade administrativa, ou ela é dolosa ou não é nada, né? Ou ela é dolosa ou não é nada. Então, antigamente podia-se, até a semana retrasada, né, podia-se sancionar alguém que cometesse uma improbidade administrativa, portanto, uma infração administrativa cuja vítima era a sociedade, continua sendo a administração pública, né? A vítima era a administração pública e continua sendo a administração pública, poderia se aplicar na forma culposa, ou seja, a negligência, quando houvesse negligência, imprudência ou imperícia, né? Negligência, imprudência e imperícia é o que classifica aí um crime como culposo, ou uma infração administrativa como culposa, uma infração civil como culposa, né? A negligência, a imprudência